Meu filho passou quase 10 anos fingindo que eu não existia. Me ignorou em todos os aniversários, nos dias dos pais. Até quando eu fui parar no hospital, ele não apareceu. Mas bastou ouvir meu nome no rádio, dizendo que eu tinha ganhado um prêmio milionário, para bater no meu portão no mesmo dia, com um sorriso no rosto e um plano na cabeça. Escuta essa história até o fim, porque o que ele não sabia é que eu também guardei um segredo por todos esses anos. E quando ele descobriu, não era mais o dinheiro que ele queria. Era outra coisa. Mas antes de continuar, me conta de onde você está me ouvindo. E também compartilha com quem precisa ouvir isso. E se puder, clica para seguir esse canal. Todos os dias tem histórias que a vida escreveu. Mas quase ninguém teve coragem de ler em voz alta. Sabe qual é a pior solidão do mundo? Não é quando você está sozinho numa casa vazia. É quando teu próprio filho vive como se você não existisse. A ausência dele doía mais do que qualquer doença, mais que qualquer tropeço da idade. Porque a gente aguenta calado o tempo, a dor no joelho, a vista falhando, até mesmo o esquecimento das pessoas de fora. Mas quando quem veio do teu sangue olha para você como se fosse só mais um, aí não tem silêncio que não machuque. Foram anos assim. Um silêncio seco, sem explicação, sem briga, sem motivo claro. Ele simplesmente foi parando de ligar, de visitar, de responder. E eu aqui, sentado todo domingo na mesma cadeira de balanço, com 2 copos de suco prontos, achando que a qualquer hora ele ia aparecer. Mas não vinha. Nem um telefonema no dia dos pais, nem um cartão de aniversário, nem uma foto do neto. Nada. Só esse vazio gelado que foi se tornando parte da casa e do peito. Meu nome é João Batista da Silva. Tenho 74 anos. E já vivi mais do que muita gente aguenta ouvir. Nasci e cresci no interior de São Paulo, num lugarzinho chamado Itobi. Sou vigia de profissão. Ou era, né? Agora estou aposentado, mas ainda tenho o costume de andar à noite, como se o corpo não tivesse entendido que o turno acabou faz tempo. Comecei a trabalhar cedo, antes dos 20. Primeiro como ajudante de caminhoneiro, depois como entregador de leite, até conseguir uma vaga como vigia numa fábrica de parafusos. Fiquei lá quase 40 anos. A vida era simples, mas não era fácil. Acordava cedo, dormia tarde, e no meio disso, tentava ser pai. A mãe do meu filho foi embora quando ele tinha 5 anos. Foi um baque. Ela disse que não aguentava mais essa vida parada, que queria mais, queria cidade grande, queria coisas que eu nunca tive como oferecer. Pegou uma mala e foi. Nunca mais voltou. Eu olhei para o meu menino, naquela época tão pequeno, com os olhos assustados, e prometi para mim mesmo: você nunca vai passar por abandono, nunca vai se sentir sozinho enquanto eu estiver aqui. E eu cumpri. Fiz de tudo para criar ele bem. Dei comida, escola, roupa lavada, abraço quando chorava e bronca quando precisava. Fiz o que um pai faz. Às vezes mais do que podia. Teve mês que eu fiquei sem comprar um chinelo novo para mim para pagar o remédio que ele precisava. Teve noite que eu ia direto do trabalho para a reunião da escola com o uniforme ainda sujo de graxa. Eu estava lá. Sempre estive. E por isso, quando ele começou a se afastar, doeu de um jeito que eu não sei explicar. No começo eu achei que era fase, que ele estava ocupado, que os filhos crescem e seguem a vida. Eu dizia para mim mesmo: ele está construindo o futuro dele, não é por mal. Mas o tempo foi passando e não era só isso. Era como se ele tivesse decidido que eu já não fazia parte do mundo dele. A gente virou 2 estranhos. Ele lá com a família nova, os amigos, a correria, e eu aqui, com as memórias e um rádio velho que era minha única companhia. E foi justamente esse rádio que mudou tudo. Era uma quarta-feira, fim de tarde. Eu estava sentado na varanda, tomando café com leite, ouvindo aquele programa da rádio regional que sempre tem as notícias da cidade. De repente, escuto meu nome. João Batista da Silva, morador do bairro Santa Cruz, foi o ganhador do prêmio da campanha estadual do Supermercado Esperança. O bilhete premiado, de um sorteio de 2 milhões de reais, estava guardado dentro de um pacote de arroz, e ele nem sabia. Descobriu por acaso ao conferir os números dias depois. Eu congelei.
Primeiro achei que era brincadeira, mas era verdade. Eu, que nunca ganhei nada na vida, nem rifa de festa junina, de repente estava com o nome estampado na boca do povo. O telefone da rádio começou a tocar aqui em casa. Gente que eu nem lembrava mais me mandando mensagem. Vizinho que nunca deu bom dia batendo no portão. A notícia se espalhou igual rastilho de pólvora. E junto com ela, meu filho reapareceu. 2 dias depois da notícia, ele chegou. Não ligou antes, não mandou mensagem. Só apareceu. Tava com uma expressão estranha, entre nervoso e constrangido. Veio com o neto no colo, aquele que eu só conhecia por foto de perfil. Olhou para mim com um meio sorriso, como se nada tivesse acontecido. Oi, pai. Fazia uns 8 anos que eu não ouvia essa voz de perto. Meu coração, que até então estava calejado, deu um pulo. Eu queria abraçar ele, mas as pernas não obedeceram. Senti raiva, saudade, dúvida. Ele começou a falar rápido, como se estivesse ensaiado. Disse que estava arrependido, que a vida tinha passado depressa, que errou muito e queria consertar. Falou de coisas antigas, de lembranças da infância, do quanto sentia minha falta. Mas no meio de tudo, os olhos dele não sabiam mentir. E eu vi ali a verdade e a mentira andando lado a lado. Porque eu sabia, no fundo, que não era só arrependimento, era o dinheiro, o prêmio, a chance. Eu senti. Não estou dizendo que ele não sentia saudade, mas foi o dinheiro que acendeu a vontade de lembrar que eu existia. E isso machuca mais do que o silêncio. Você passa a vida inteira se matando para criar alguém, e um dia descobre que o teu valor só voltou a existir porque agora tem um número com vários zeros ao lado. Mas também, eu sou velho, não sou bobo. Eu já vi muito. E naquele momento, mesmo com tudo misturado dentro de mim, eu decidi escutar. Dei café, puxei a cadeira e deixei ele falar. Porque mesmo machucado, um pai ainda quer entender, quer tentar, quer saber se é possível recuperar o que o tempo destruiu. E se vale a pena. Então faz assim. Escuta essa história até o fim. E se ela te tocar de algum jeito, considera seguir esse canal. Toda semana eu compartilho histórias que a gente vive, mas quase nunca fala. Histórias de dor, de luta, de esperança. Histórias que talvez sejam parecidas com a tua, ou com a de alguém da tua família. E talvez, só talvez, elas ajudem alguém a não repetir os mesmos erros. A gente nunca percebe o exato momento em que perde alguém. Não tem um aviso, um barulho, uma sirene tocando. É tudo aos poucos. Um dia ele para de perguntar se eu quero almoçar com eles. No outro, já não atende mais a ligação no primeiro toque. Daqui a pouco, o número mudou. E quando você vê, aquele filho que você carregou no colo agora é só uma lembrança no porta-retrato da estante. E ninguém conta pra gente que o maior desafio de ser pai não é criar. É continuar sendo, mesmo quando eles já não te enxergam mais como tal. Quando o Felipe era pequeno, ele vivia grudado em mim. Era só eu chegar do trabalho cansado com o macacão ainda cheio de pó da fábrica que ele corria pro meu colo. Sempre fui firme, mas nunca fui frio. Ele tinha medo de trovão, lembra? Toda vez que o céu estalava, ele vinha correndo para debaixo do meu braço. E a gente ficava ali no sofá, enrolado num cobertor velho que a mãe dele tinha deixado para trás. Eu falava baixinho no ouvido dele. Enquanto eu estiver aqui, nada te machuca. E ele acreditava. E eu também. Porque naquela época, tudo ainda parecia no lugar. Só que os anos vão passando. E o mundo começa a mudar a cabeça das pessoas. Ele foi crescendo e, junto com a adolescência, veio aquela distância natural, que eu até entendi no começo. Os amigos começaram a importar mais, as festas, a escola, depois a faculdade. E eu torcia por ele, mesmo quando ele parecia me empurrar para fora da vida dele. Quando passou na Federal, eu quase chorei de alegria. Fiz um churrasco aqui, chamei os vizinhos e disse para todo mundo: meu filho vai ser o primeiro da família a se formar na universidade. E foi. Mas cada vitória dele vinha acompanhada de um passo para longe de mim. Ele se mudou para a cidade grande, conheceu outras pessoas, fez novos laços, começou a namorar uma moça que nunca fez questão de me conhecer. Eu sentia nos telefonemas que minha presença era só obrigação. Perguntava se ele vinha me visitar,
E ele respondia com aquele qualquer dia desses, que é o jeito mais educado de dizer não vou. Eu tentava entender. Não queria ser aquele pai chato que reclama de tudo. Mandava mensagem nos aniversários mesmo quando não recebia resposta. Ligava no Natal, mesmo quando sabia que ia cair na caixa postal. Mandei até presente para o meu neto quando ele nasceu. Um brinquedo simples, coisa de avô. Nunca recebi um obrigado, nem foto do menino com o presente. Às vezes eu me perguntava, onde foi que eu errei? Porque eu não conseguia aceitar que alguém se esquecesse do próprio pai do nada. Só que a vida não responde essas perguntas, ela só segue. E você vai empilhando essas ausências, um silêncio em cima do outro, até que a solidão vira móvel da casa. Teve um dia que eu fui parar no hospital. Pressão lá em cima, coração disparado. Sozinho. O vizinho que me levou. Fiquei 2 dias internado. E ele nem soube. Nem perguntou. E olha que eu ainda tentei avisar. Mandei uma mensagem curta só para não preocupar. Escrevi. Fui parar no hospital. Tá tudo certo agora. Só queria te avisar. E ele visualizou. Só visualizou. Nenhuma resposta. Nenhum melhora, pai. Aquilo me quebrou por dentro. Ali eu parei de tentar. Guardei o celular na gaveta. Parei de mandar mensagem. Parei de esperar. Comecei a viver no modo automático. Acordava, cuidava da casa, ouvia meu rádio, dormia e repetia. Fui deixando de falar dele para os outros. Quando alguém perguntava, eu só respondia. Tá bem, graças a Deus. Porque o que mais eu podia dizer? E o pior é que, mesmo quando você tenta enterrar esse tipo de dor, ela escapa pelos cantos. Tinha dia que eu conversava comigo mesmo na cozinha, só para não sentir o peso do silêncio. Me peguei falando em voz alta, como se ele estivesse ali. Felipe, lembra daquele café com bolacha que você gostava? E ninguém respondia. E a casa continuava vazia. E eu ali, feito um velho ridículo, tentando fazer parecer que ainda tinha alguém ouvindo. Mas quer saber? Mesmo com tudo isso, eu nunca desejei mal para ele. Nunca. Rezei por ele todas as noites. Pedi para Deus proteger, dar saúde, dar juízo. Porque pai que é pai não vira ex, só muda o jeito de amar. E eu amava em silêncio. Amava de longe. Amava mesmo sem retorno. Até o dia da notícia. O dia em que, por um acaso, eu descobri que tinha ganhado um prêmio que mudaria minha vida. Um bilhete que eu nem lembrava que tinha guardado, dentro de um pacote de arroz que comprei numa promoção. Ganhei 2 milhões de reais sem nem procurar. E olha só, no mesmo dia, ganhei também uma visita que esperei por quase uma década. Quando ele apareceu aqui, eu senti tudo ao mesmo tempo. Raiva, alegria, alívio, desconfiança. Ele veio dizendo que sentia saudade, que tinha errado, que queria voltar a ter contato. Falou dos netos, falou da infância, falou da comida da minha mãe, da época em que ele e eu pescávamos no riozinho atrás da fábrica. Falou tudo o que eu sempre quis ouvir, mas falou na hora errada, porque agora eu já não sabia se era verdade. Quando ele segurou minha mão e disse, me perdoa, eu quase chorei, mas não chorei, porque por trás daquele pedido, eu via o prêmio, eu via a manchete da rádio, eu via o dinheiro, e isso embaralha tudo. A gente se sentou na sala. Ele trouxe os netos, a esposa, agiram como se nunca tivessem sumido. A mulher me chamou de seu João, com uma simpatia que soava ensaiada. As crianças brincaram na varanda, e eu fiquei ali, olhando aquilo tudo, como se estivesse dentro de um filme onde eu era figurante da minha própria vida. Uma parte de mim queria agarrar aquilo tudo e não soltar mais. Outra parte queria perguntar por que só agora. Por que não antes? Por que não quando eu quase morri no hospital? Por que não no Natal? Por que não quando eu precisei e ele virou as costas? Mas eu fiquei quieto, porque às vezes a resposta dói mais que a dúvida. E aí você deve estar se perguntando, eu aceitei ele de volta? Eu perdoei? Eu dei o dinheiro? Tem coisa que a gente guarda por dentro igual gaveta velha. Entulhada, difícil de abrir, mas cheia de lembrança que ninguém vê. Depois que o Felipe veio aqui com aquela visita repentina, dizendo que queria reatar, que estava arrependido, que queria voltar a ser família, essas gavetas começaram a se abrir sozinhas dentro de mim.
E eu fui puxado para dentro do passado, sem pedir. Porque uma coisa é a saudade, outra é a memória. Saudade a gente sente, memória a gente revive. E reviver, meu amigo, é mais duro do que parece. Lembro do primeiro uniforme escolar dele. Um conjuntinho azul claro, com o nome da escola bordado. Era grande demais para ele, mas mesmo assim, ele vestiu sorrindo, com aquele orgulho que só criança tem. Eu tinha passado a noite anterior costurando um botão que estava solto, mesmo cansado depois do turno. E na manhã seguinte, quando vi ele na porta com a mochilinha torta nas costas e o dente da frente faltando, eu chorei escondido, de alegria. De medo também, porque eu sabia que dali em diante ele ia conhecer o mundo. E o mundo não tem a mesma paciência que um pai tem. Mas a gente não pode parar o tempo. Só pode torcer para ter feito um bom trabalho. E eu tentei. Tudo que eu podia dar, eu dei. Ele teve o pouco que eu tinha, mas teve por inteiro. O primeiro violão dele comprei em 18 parcelas, só para ele aprender a tocar aquela música que ele gostava. Pais e Filhos, do Legião. Irônico, né? Ele tocava todo empolgado, e eu fingia que não estava chorando no canto da sala. Teve a vez que ele ficou doente, febre alta por dias, e eu fiquei acordado 3 noites seguidas, sentado no chão do quarto, só olhando ele respirar. E ele não lembra. Ou finge que não lembra. Porque o tempo fez ele guardar outras coisas na cabeça. Coisas que não fui eu que coloquei lá. Pessoas que talvez envenenaram a imagem que ele tinha de mim. Ou talvez ele só tenha cansado. Sei lá. Só sei que a imagem que ele trouxe quando voltou não era a de um filho arrependido. Era a de alguém que tinha lembrado de repente que existia um pai. E isso dói mais do que o abandono. Desde a visita, ele passou a aparecer com mais frequência. Mandava mensagem, perguntava se eu estava bem, se precisava de algo. Teve até um fim de semana que ele veio cortar a grama do quintal. Tudo muito diferente do que era. E é aí que a cabeça da gente bagunça. Porque, por um lado, eu queria acreditar que era real. Que talvez o prêmio só tivesse sido o empurrão para um arrependimento que já existia. Mas, por outro lado, o tempo de silêncio ainda pesava demais. E a dúvida me acompanhava em tudo. Quando ele dizia, "Eu te amo, pai", eu não sabia se respondia ou se guardava para depois, porque meu coração ainda não tinha decidido se acreditava. Teve um domingo que ele veio almoçar aqui com a família. Trouxe carne, sobremesa, refrigerante. Parecia um comercial de margarina. Sorrisos, crianças correndo, risadas soltas. Mas eu conheço aquele menino. Conheço desde o primeiro choro dele. E nos olhos dele, eu vi uma ansiedade que não era só saudade. Ele estava querendo dizer algo, ou esperando algo. Na hora do café, ele puxou o assunto sobre investimentos. Começou a perguntar se eu sabia como funcionava a aplicação em fundo de renda fixa, se eu já tinha conversado com o gerente de banco, essas coisas. E eu só escutando, com calma. Depois ele perguntou se eu já tinha pensado no que ia fazer com o prêmio. Disse assim, meio jogado, "Pai, não é querendo meter o bedelho, mas é muito dinheiro. O senhor devia planejar bem." E eu respondi com um sorriso, "Fique tranquilo, filho. Eu tô planejando sim, do meu jeito." Mas por dentro, eu tremi. Porque naquele momento eu soube. Soube que o dinheiro não era só pano de fundo. Era parte do motivo. Era aquilo que trouxe ele de volta. E saber disso não me deixou bravo. Me deixou triste. Porque aí você entende que às vezes nem o amor é suficiente para manter alguém por perto. Às vezes é o interesse que segura a presença. E isso dói. Porque quando você ama alguém de verdade, você ama mesmo sem ter nada. Eu fui pai sozinho. Sem casa própria, sem carro, sem luxo. E mesmo assim, nunca deixei faltar o essencial. E agora, com a vida quase no fim, quem volta não é o filho de verdade. É um homem tentando se aproximar de algo que pode ser útil para ele. Ou talvez não. Talvez ele tenha mesmo mudado. E eu é que não consigo mais confiar. Comecei a andar mais à noite. Voltei a fazer minhas caminhadas pelos quarteirões vazios. É nessas horas que eu falo com Deus. Sem fórmula, sem reza pronta. Só converso. Pergunto se eu tô sendo duro demais.
Peço para ele me mostrar se é perdão que falta ou juízo, porque o coração da gente envelhece, mas não endurece fácil. Eu ainda quero acreditar que é possível recomeçar, mas também tenho medo de me machucar outra vez, porque não tem coisa mais solitária do que se dar por inteiro e perceber que foi só moeda de troca na vida do outro. Comecei a escrever uma carta. Não sei se vou entregar, mas escrevi. Para ele. Nela contei tudo. Desde o nascimento. Os sustos. As noites em claro. As broncas. Os abraços. Até a dor do abandono. Coloquei tudo ali. Uma vida inteira em 4 páginas de papel amarelo. Escrevi com a mão tremendo, mas com a alma leve, porque mesmo que ele nunca leia, eu precisava colocar para fora. Às vezes, a gente escreve não para ser lido, mas para conseguir dormir. E naquela noite, eu dormi. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhar com o portão vazio. A vida não ensina a gente a lidar com esse tipo de situação. Não tem manual para quando o filho volta depois de te esquecer. Não tem passo a passo para confiar de novo. E muito menos tem garantia de que a mudança é sincera. Tudo o que eu sei é que o tempo continua passando. E enquanto ele passa, eu preciso decidir o que fazer com essa visita que chegou tarde. Mas ainda pode ter algum valor. Pode. Não sei. Mas pode. Agora você que está ouvindo, já passou por algo parecido? Já sentiu esse aperto de querer acreditar em alguém e ao mesmo tempo ter medo de cair de novo? Porque é disso que se trata essa história. De dores que se escondem atrás de sorrisos. De amores que precisam ser reconstruídos com cuidado. E de escolhas que não são simples, mesmo quando todo mundo diz o que você deveria fazer. Tem coisas que a gente sente antes de entender. Um incômodo no ar. Uma conversa que para quando você chega, um olhar trocado no canto da sala. A casa, que sempre foi meu refúgio, começou a me parecer estranha, como se eu fosse visita dentro da minha própria vida. Desde que o Felipe voltou a aparecer, tudo parecia em movimento, mas nada tinha raiz. Era abraço demais e sinceridade de menos. E eu, que sempre fui de ouvir mais do que falar, comecei a prestar atenção nos detalhes. E olha, tem silêncio que fala alto. Tudo começou com uma conversa que eu não devia ter escutado, mas escutei. Na verdade, nem era minha intenção. Tava passando pela frente da casa da dona Cida, minha vizinha de longa data, aquela que sempre soube da vida de todo mundo antes de todo mundo. Ela estava no portão, falando com alguém ao telefone, com a voz meio contida, mas não o suficiente. E eu ouvi ela dizer assim: "Pois é, ele voltou. Depois de anos. E justo agora, depois da história do prêmio. Acha que é coincidência?" Eu parei por um segundo. Meu nome não foi citado, mas era claro que era sobre mim. E sobre o Felipe. E naquele momento caiu a ficha. As pessoas estavam comentando. O bairro inteiro sabia que ele tinha sumido. E agora, com o dinheiro no meio da história, tudo ganhava outro tom. Voltei para casa pensativo. Fiquei na varanda por horas e fui lembrando de detalhes que antes eu tinha deixado passar. O Felipe perguntando sobre documentos, querendo saber onde eu guardava as coisas importantes. Um dia, mexeu na estante atrás de uns papéis antigos para ajudar, disse ele. Outra vez perguntou se eu já tinha feito o testamento. Fui ligando os pontos. E por mais que uma parte de mim gritasse, não seja maldoso, ele é teu filho, outra parte, mais ferida, mais experiente, dizia: abre o olho, João. Decidi conversar com o seu Amaro, meu antigo colega da fábrica, que hoje trabalha como despachante. Fui até o escritório dele, sentei e contei por cima. Não dei nome. Não acusei ninguém. Só falei da dúvida, da mudança repentina, do medo de estar sendo manipulado. Ele escutou tudo com calma e disse uma coisa que me marcou. João, o problema não é confiar de novo. É saber se a pessoa está te dando motivo para isso. E eu percebi que até ali eu estava me esforçando sozinho para acreditar. Era eu tentando manter de pé algo que talvez para ele só fosse conveniência. Voltei para casa e fui direto no armário da lavanderia, onde guardo os papéis mais antigos. Encontrei meu caderninho azul, aquele que uso há décadas para anotar tudo.
desde contas de água até datas importantes. E lá dentro, encontrei as cartas que o Felipe escreveu na infância. Uma delas era do Dia dos Pais. Ele devia ter uns 9 anos. Escreveu: Pai, quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor, forte, corajoso e com um coração bom. Li aquela frase como se fosse a primeira vez. E doeu. Porque o tempo transformou aquele menino doce num homem que eu já não reconhecia direito. Na semana seguinte, ele voltou com um papo estranho. Disse que queria conversar sobre o futuro. Veio com termos que nem combinavam com ele. Planejamento sucessório, resguardo de patrimônio, decisões estratégicas. Falava como se estivesse numa reunião de empresa. Eu só olhava. Fiquei quieto. E ele continuou. Sugeriu que a gente abrisse uma conta conjunta para facilitar. E aí eu tive certeza. Não era só preocupação. Era outro tipo de interesse. Mas ao invés de explodir, eu respirei fundo, porque às vezes o silêncio ensina mais do que o grito. No dia seguinte, fiz algo que não fazia há muito tempo. Fui até a igreja. Me sentei nos fundos sem intenção de falar com padre nenhum. Só queria silêncio. Queria um lugar onde minha cabeça pudesse esvaziar um pouco. E ali, entre os bancos vazios e o cheiro de madeira antiga, eu comecei a pensar em coisas que tinha esquecido. Lembrei da minha mãe, da infância dura na roça, da falta que o meu pai me fez quando morreu cedo demais. E percebi que eu sempre tentei ser tudo que eu não tive. Mas talvez, tentando tanto dar tudo para o meu filho, eu tenha deixado ele crescer, achando que amor vem com garantia, com condição, com recompensa. E não é assim. Na saída, encontrei o padre Eloy, que ainda lembrava de mim. Me chamou de João do turno da noite, como fazia antigamente. Conversamos um pouco, e no meio da conversa, ele me disse algo que ficou martelando. Filho que volta só depois da herança não voltou. Só mudou de lugar. Aquilo me acertou no peito, porque eu queria acreditar que havia espaço para recomeço. Mas também sabia que não podia mais fingir que não via o que estava na cara. E aí veio a parte mais inesperada de tudo. Um dos meus netos, o mais velho, o Davi, me chamou para conversar. Um moleque esperto, deve ter uns 14 anos. Me puxou para o canto da garagem todo sério e disse: Vô, posso te falar uma coisa sem que o papai saiba? Eu falei que podia. Ele então me contou que ouviu o pai conversando com a mãe sobre o prêmio. Disse que eles estavam fazendo planos com o dinheiro, que tinham até visto uma casa nova para comprar na capital. O papai disse que era só questão de tempo até o senhor deixar tudo para ele. Eu senti o chão sumir, porque quando a verdade vem da boca de uma criança, não tem mais como fugir. Abracei o Davi. Disse que ele podia sempre confiar em mim, e naquele dia decidi fazer algo diferente. Fui no cartório da cidade vizinha, conversei com um advogado, abri um documento de testamento, e fiz algo que ninguém esperava. Mas isso eu vou contar depois, porque o que importa agora é o que começou a mudar aqui dentro. Porque às vezes a vida faz a gente passar por tudo isso só pra gente entender que o amor verdadeiro precisa vir de graça, sem prêmio, sem herança, sem condição, e que às vezes proteger o coração também é um ato de amor. A gente envelhece achando que vai ensinar tudo para os mais novos, mas no fim, são eles que acabam ensinando a gente. Depois daquela conversa dura com o Felipe, em que ele leu o testamento e deixou claro que não gostou do que viu, o silêncio voltou a morar aqui, mas não o mesmo de antes. Esse tinha outro cheiro, outro peso. Agora não era um silêncio de abandono, era de decisão. E isso muda tudo. Só que no meio dessa pausa forçada entre pai e filho, foi o Davi, meu neto mais velho, que começou a preencher os espaços que antes só doíam. Ele vinha quase todo sábado. Às vezes sozinho, outras vezes com o irmão. Chegava com um caderno na mão, dizendo que precisava fazer um trabalho de história. Mas no fundo, eu sabia que ele vinha por outro motivo. Vinha porque sentia. Criança sente. Adolescente sente. E ele estava vendo as coisas acontecerem na casa dele. As conversas do pai, os silêncios da mãe, os olhares cruzados. E mesmo sem entender tudo, ele sabia que aqui era um lugar seguro. E eu não tinha a menor intenção de negar isso. Um dia ele me perguntou: Vô, como era o papai quando era criança? Demorei para responder. Respirei fundo. E aí comecei a contar.
Contei da vez que o Felipe caiu da bicicleta e jurou que nunca mais ia subir de novo. Até que no dia seguinte, estava pedalando sorrindo. Contei da época em que ele dormia com medo do escuro e me pedia para deixar a porta entreaberta com a luz do corredor acesa. Contei da risada dele quando ganhava sorvete, do jeito que ele gostava de me esperar no portão, da primeira vez que escreveu papai num papel torto e veio me entregar como se fosse diploma. O Davi escutava tudo quieto, com os olhos fixos em mim, como quem grava uma memória que não viveu, mas que agora é parte dele também. E aí, quando eu parei de falar, ele me perguntou algo que me desmontou. Então por que ele ficou tanto tempo sem vir te ver? Não soube responder, porque essa resposta nem eu tinha. Falei apenas, às vezes a gente se perde das pessoas, sem querer, mas se a gente quiser, dá para voltar. E ele, com aquela maturidade que só quem escuta muito desenvolve, disse, eu acho que ele está tentando, mas não sabe como. Aquilo ficou na minha cabeça, porque ali não era um filho justificando o pai. Era um neto tentando entender uma ausência, e no fundo, tentando também garantir que ela não se repetisse com ele. A partir daquele dia, as conversas entre mim e Davi foram ficando mais frequentes. Falávamos sobre tudo, escola, futebol, até sobre o medo que ele tinha de crescer e virar gente grande chata. Eu ria e dizia, o segredo é crescer, mas sem esquecer do que a gente era quando pequeno. E ele anotava, literalmente. Estava escrevendo uma redação para a escola sobre o que era ter sabedoria de verdade. Disse que eu era o personagem principal. Quase chorei, mas disfarcei com um gole de café. Numa dessas visitas, Davi trouxe uma caixinha de papelão. Disse que tinha encontrado num armário da casa deles, misturada com uns livros antigos. Acho que é tua, avô. Abri devagar. Era uma caixa que eu achava que tinha perdido. Lá dentro, cartas antigas. Fotos do Felipe pequeno. Uma medalhinha da escola. Um chaveiro com meu nome escrito torto. E um envelope pardo, com algo que eu não lembrava. Abri. Era uma carta da mãe do Felipe. A última que ela deixou, antes de ir embora. Eu tinha guardado, mas nunca tive coragem de reler. Naquele dia, reli. E ali, entendi uma parte que sempre faltou. A carta era curta, mas honesta. Ela dizia que não estava indo embora porque não me amava, nem porque não amava o filho. Estava indo porque não conseguia lidar com a vida simples, com a rotina, com as limitações. Dizia que sabia que o Felipe estaria melhor comigo, que eu era o alicerce firme que ela nunca soube ser. Mas no fim, escreveu algo que me fez tremer. Um dia, ele vai sentir raiva de mim, mas talvez sinta de você também, porque crianças não entendem abandono. Elas só sentem falta, e às vezes transformam isso em mágoa de quem ficou. Aquilo mexeu comigo, porque talvez, só talvez, o Felipe tenha crescido sentindo minha presença como peso, não porque eu tenha feito algo de errado, mas porque ele cresceu com a dor de ter sido deixado pela mãe, e sem saber para onde apontar essa dor. E aí, talvez tenha apontado para mim. Não que isso justifique tudo, mas explica, um pouco. Na semana seguinte decidi ligar para ele. Não para discutir, nem para cobrar, só para abrir espaço. Falei que encontrei a carta, que reli, que algumas coisas estavam me fazendo pensar diferente, e que se ele quisesse conversar como pai e filho, sem falar de dinheiro, sem planos, sem testamento, a porta da casa estava aberta. Ele demorou para responder, mas respondeu, disse que precisava de um tempo, que estava envergonhado, que não sabia por onde começar. E eu disse, começa pelo Davi, ele já te perdoou faz tempo, e talvez ele te ensine como. A vida é assim, viu? Às vezes o reencontro não vem com abraço, vem com silêncio, vem com um neto no meio, vem com uma carta esquecida, vem aos pedaços, mas vem. Tem abraço que a gente espera por anos, mas quando vem é tão tímido que parece até desculpa. O Felipe voltou. Dessa vez, não veio com proposta, não trouxe ideia de empresa, nem planos de futuro. Veio com as mãos vazias, e os olhos também. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito que ele estacionou o carro. Devagar, como quem não sabe se vai ser bem-vindo. Eu estava sentado na varanda. Vi quando ele desceu. Respirou fundo.
Ajeitou a camisa umas 3 vezes e ficou parado na frente do portão, como se aquele portão pesasse 100 quilos. Levantei devagar. Fui até ele. Não disse nada. Só abri. E ele entrou. O silêncio dos primeiros minutos foi de encher o peito. Não de tensão, mas de coisa acumulada. De tudo que ficou engasgado por anos e agora, de repente, estava ali, no mesmo chão, na mesma casa, nos mesmos olhos. Ele olhou em volta, como se reconhecesse um lugar que era familiar, mas não íntimo. Passou a mão no corrimão da escada, olhou a mesa da cozinha, o porta-retrato do canto, e então disse: "Nada mudou aqui, né?" E eu respondi: "Mudei eu." Sentamos à mesa. Ele pediu um café. Tomou em silêncio. Depois de uns minutos, olhou para mim e falou: "Pai, eu sei que eu falhei contigo. Não precisa repetir, eu já sei." Eu respirei fundo, porque parte de mim queria mesmo jogar tudo para fora. Mas a outra parte, aquela que aprendeu a engolir mágoa para alimentar paz, falou mais alto. E eu disse: "Não tô aqui para cobrar. Já cobrei muito em silêncio. Agora só quero entender se cê veio mesmo ou se ainda tem alguma condição escondida." Ele abaixou os olhos e disse: "Não tenho como te provar. Só tenho como mostrar com o tempo." Foi a primeira vez que ele usou a palavra tempo com calma, porque antes era sempre na urgência. Agora parecia disposto a esperar. Disse que depois da conversa com o Davi, que aliás tinha falado mais com ele do que eu jamais imaginava, começou a enxergar coisas que não via. Disse que percebeu que o abandono da mãe deixou ferida e que ele depositou em mim a culpa que não sabia explicar. Que preferiu se afastar para não encarar. E que quando o prêmio apareceu, viu ali uma chance de voltar, mas que misturou tudo. Se envergonhou. E piorou ainda mais. Ele falou com honestidade. Eu senti. Não defendeu tudo que fez, mas também não chorou para pedir perdão. Veio como homem, não como menino. E isso fez diferença, porque quando alguém para de tentar te convencer e só se mostra sem desculpa, o perdão vem com mais verdade. Eu ainda não estava pronto para abraçar de volta, mas já não estava mais com o coração fechado. Os dias seguintes foram de passos curtos. Ele começou a vir com mais frequência, às vezes sozinho, outras vezes com o Davi. A esposa ainda não apareceu, e sinceramente, eu não sentia falta. Não por mal, mas porque a relação que precisava conserto era essa, entre pai e filho. O resto podia esperar. Teve um dia que ele veio só para ajudar a trocar uma lâmpada da cozinha. Não pediu nada. Não falou de dinheiro, nem de futuro. Ficou quase 2 horas em silêncio, mexendo nos fios, subindo em escada, tomando susto com o disjuntor. Quando terminou, se sentou comigo na sala e perguntou: "Você ainda tem aquela receita de bolo de fubá da avó Maria?" Aquilo me desmontou, porque não era sobre o bolo. Era sobre voltar ao que a gente era. E eu disse que sim, fui buscar a receita. E naquela noite fizemos juntos. Ele errou a mão no açúcar, a massa ficou meio mole, mas o cheiro preencheu a casa de um jeito que fazia anos que não acontecia. E foi nesse dia que ele me contou algo que eu não esperava. Disse que anos atrás, quando recebeu a notícia da gravidez do primeiro filho, ficou apavorado, que achou que ia repetir a história da mãe, que sentiu raiva de mim por ter ficado, como se aquilo fosse prisão, como se eu tivesse me anulado. Disse que não queria ser igual a mim, vivendo sem viajar, sem ambição, só cuidando da casa e do filho, e que por isso criou distância. Mas depois, viu que mesmo fazendo tudo diferente, acabou voltando para o mesmo ponto, sozinho, perdido, sem saber como lidar com os próprios filhos. E aí, lembrou de mim. Não tive resposta na hora. Só ouvi. Deixei ele falar. Porque às vezes o mais importante não é responder, é não interromper. Depois disse: "O que você chamava de fraqueza minha era o que me dava força." Ele chorou. Pela primeira vez em muito tempo, chorou como o homem que reconhece que julgou sem entender, que confundiu simplicidade com desistência. E eu chorei também, baixinho, para não assustar aquele momento. A partir dali, algo mudou. Não de forma mágica, mas mudou.
Comecei a sentir que, pela primeira vez, ele estava voltando. Não pelo que eu tinha, mas por quem eu era. Ele passou a perguntar sobre meu dia. Começou a prestar atenção nas histórias antigas. Pediu para ver o álbum de fotos. E uma tarde me surpreendeu. Trouxe o violão, aquele velho, que eu tinha dado para ele quando era menino. Disse que achou no fundo de um armário. E com dedos tremidos tentou tocar Pais e Filhos. Errou tudo, mas para mim foi o som mais certo que eu ouvi em anos. O corpo da gente tem memória. Ele carrega tudo aquilo que a alma finge esquecer. E um dia, cobra. Cobra cada noite mal dormida, cada lágrima engolida, cada silêncio acumulado. E comigo não foi diferente. Há tempos eu sentia que algo estava fora do lugar. Tontura que eu disfarçava com "deve ser o calor". Coração disparando que eu atribuía ao café forte, a dor no braço que eu dizia ser só peso da idade. Mas a verdade é que o corpo estava tentando me dizer algo. E eu, como sempre, tentando ser mais forte do que devia. Foi numa manhã comum, igual a tantas outras. Acordei cedo, lavei o rosto, passei café, sentei para ler o jornal. Até aí, tudo certo. Mas quando levantei para ir até o quintal, senti como se o chão tivesse sumido. O copo caiu da minha mão, minha perna falhou, e o mundo rodou como se eu tivesse num carrossel desgovernado. Tentei me apoiar na pia, mas o braço não respondeu. A última coisa que lembro foi o som do rádio desligando sozinho, como se até ele soubesse que ali algo tinha se rompido. Acordei na ambulância. O rosto do Davi do meu lado, branco, os olhos arregalados. Tentava sorrir, mas a boca tremia. Eu quis falar, dizer que estava tudo bem, mas a voz não saía. Doía tudo. Não como dor aguda, mas como se meu corpo inteiro estivesse reclamando. "Vô, calma. Já estão cuidando do senhor", ele dizia. E ali, no meio do barulho da sirene, senti algo que há muito tempo não sentia. Medo de não voltar. No hospital fui acolhido rápido. Pressão altíssima. Princípio de AVC. Por sorte, leve. Os médicos diziam que cheguei a tempo. Mas tempo de quê? Eu me perguntava. Tempo de ser salvo? Tempo de ter uma segunda chance? Ou tempo de finalmente entender que minha hora de ser cuidado tinha chegado? Porque quem passa a vida inteira sendo pilar, um dia precisa aceitar ser abrigo. Felipe chegou cerca de 1 hora depois. Ofegante. Com a camisa para fora da calça, o cabelo bagunçado, o rosto tenso. Quando entrou no quarto, me olhou como se não soubesse o que dizer. E eu também não soube. Só nos encaramos por uns segundos longos, até ele se aproximar e segurar minha mão. Foi a primeira vez em muito tempo que senti a mão dele sem cálculo. Era toque de filho com medo. Toque de quem, por um instante, esqueceu todos os erros e só lembrou que podia perder o pai. Durante os 3 dias de internação, ele ficou. Dormiu na poltrona. Comprou meu café sem açúcar. Perguntou para o médico sobre cada resultado de exame. Ficou nervoso quando esqueci uma palavra simples, achando que era sequela. Passava a mão na testa, falava baixo, como se a presença dele fosse me manter em pé. E ali, deitado naquela cama branca, vi o homem que meu filho poderia ter sido o tempo todo, se tivesse entendido que presença vale mais do que plano. Na segunda noite, acordei de madrugada e o vi sentado na cadeira, cabeça baixa, falando com a enfermeira. Ele achava que eu estava dormindo, mas eu estava acordado. A enfermeira perguntou: "Você é filho dele?" E ele respondeu com a voz embargada: "Sou, e tô tentando ser de novo." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça o resto da noite. Tô tentando ser de novo. Era isso. Pela primeira vez, ele não estava tentando provar nada. Não estava tentando ganhar espaço. Estava tentando voltar a caber onde ele mesmo tinha se tirado. E mesmo que fosse tarde, ainda dava tempo. Porque o amor, quando é de verdade, não morre. Ele só adormece. E às vezes, precisa de um susto para acordar. Quando tive alta e voltei para casa, tudo parecia mais frágil. O tapete parecia mais escorregadio. A escada mais íngreme. O sofá mais fundo. Eu estava fraco. E pela primeira vez na vida, precisei aceitar que não podia mais tudo. E foi o Felipe quem ficou. Ficou porque quis. Disse que tiraria uns dias do trabalho,
que cuidaria das coisas. E eu deixei. Com receio, com vergonha até, mas deixei. No começo foi atrapalhado. Esquentava a comida demais, esquecia o sal, queimava o arroz, mas ia aprendendo. Um dia, enquanto me ajudava a caminhar pelo corredor, ele disse: "Nunca imaginei que ia ver o senhor assim. Sempre achei que era inquebrável." E eu, meio cansado, respondi: "Ninguém é. A gente só finge bem." À noite sentávamos na varanda. Ele me cobria com um cobertor que achou no fundo do armário. Aquele azul que usei com ele quando era pequeno. Ele reconheceu na hora. Passou a mão devagar no tecido e disse: "Lembro do senhor com isso nos ombros, me protegendo da chuva." E eu disse: "Tô tentando fazer isso até hoje, mesmo quando você não quer." Ficamos ali, em silêncio. O céu carregado de estrelas que ele nunca mais tinha olhado com calma. E ali, na simplicidade daquela noite fria, senti que talvez, pela primeira vez, ele estivesse entendendo o que sempre fui. Não um pai perfeito, mas um pai que nunca foi embora. Os netos começaram a vir mais. A casa se encheu de sons que eu já tinha esquecido. O barulho de chinelo arrastando, o apito da chaleira, as risadas bobas vindo do corredor. O Davi se aproximou ainda mais. Um dia, me trouxe um caderno de capa preta. "Tô escrevendo nossas conversas, vô, para não esquecer." Eu segurei aquele caderno com tanto cuidado como se fosse frágil. Mas, na verdade, frágil era o meu coração, pela primeira vez, sendo lembrado em vida. Felipe, aos poucos, foi mostrando outra versão dele. Menos vaidosa, mais presente. Às vezes escorregava, claro. Ainda era impaciente, ainda tinha pressa de resolver as coisas do jeito dele. Mas agora ouvia. Quando eu falava, ele ouvia. E isso, para quem já passou anos falando com as paredes, é muito. Teve um dia que ele entrou no meu quarto enquanto eu dormia. Pensei que fosse para me cobrir, mas ele foi até a cômoda, pegou o álbum de fotos e ficou olhando por minutos. Eu vi pelo espelho. Ele parou numa foto de quando era pequeno, no parque, montado nas minhas costas, rindo como se o mundo fosse leve. Tocou a foto com o dedo. Depois, abaixou a cabeça e chorou. Não disse nada. Só chorou. E ali entendi. O menino que eu criei ainda existia. Só estava encoberto por anos de orgulho e silêncio. A saúde começou a melhorar. Aos poucos. Voltei a andar com mais firmeza, a falar sem engasgar. Mas o susto ficou. Ficou para mim. Ficou para ele. E talvez tenha sido preciso. Não desejo isso para ninguém. Mas às vezes, o que a gente não resolve na conversa, a vida resolve no susto. Agora eu sei. Sei quem ficou. Sei quem ouviu. Sei quem cuidou. E sei que amor verdadeiro aparece quando a gente não tem mais nada para oferecer, além da presença. Tem palavra que a gente escreve sem saber que um dia vai virar salvação. Guardei uma carta no fundo da gaveta por quase 20 anos. Escrevi numa noite em que o silêncio doía mais do que o corpo. Felipe já tinha saído de casa fazia tempo. Estava morando fora, distante, vivendo a vida dele, enquanto eu ainda me perguntava em que curva do caminho a gente tinha se perdido. Eu sentei naquela mesma mesa da cozinha, com uma caneta preta na mão e um caderno velho na frente. A intenção era só desabafar. Não sabia se ele um dia ia ler. Mas precisava escrever. Para mim. Para tentar dormir. A carta ficou ali, dobrada, esquecida entre papéis de água, documentos da aposentadoria, fotos de quando a vida era mais leve. Volta e meia, eu via aquele envelope com o nome dele escrito em letras trêmulas e pensava, não agora. Porque o tempo vai colocando as emoções num canto. A gente aprende a conviver com o que não resolveu. Aprende a viver com o que ficou entalado. Mas naquele fim de semana, enquanto limpava a estante com a ajuda do Davi, a carta reapareceu. Ele achou entre os papéis, curioso como sempre. Vô, isso aqui é teu? Olhei. O envelope amarelado selado com fita antiga. Na frente só um nome. Felipe. Parei, sentei, e fiquei olhando aquilo como se fosse uma bomba prestes a explodir. O menino me olhou sem entender. É do papai? Eu respirei fundo. Disse, é para ele, mas nunca entreguei. Ele ficou quieto. Me entregou a carta e foi para o quintal.
E eu ali, com aquele pedaço de papel que era mais pesado que qualquer herança. No mesmo dia, Felipe apareceu. Ajudou a fazer o jantar, brincou com os filhos, me ajudou a descer a escada. Quando tudo já estava calmo, pedi para ele sentar. Tirei o envelope do bolso da camisa e coloquei na mesa. Tem uma coisa que guardei por muito tempo. Era para você. Mas só agora acho que dá para você ler. Ele ficou me olhando, como quem já sabia que ali tinha mais do que tinta e papel. Pegou devagar, abriu e começou a ler. A carta dizia assim: Filho, tô escrevendo porque não tenho mais com quem conversar. A casa tá vazia e o peito mais ainda. Eu tento entender onde foi que me perdi de você. Talvez tenha sido na forma dura de te dar conselho. Talvez naquele abraço que eu não dei quando você queria silêncio. Ou talvez foi você quem se perdeu de mim. E só eu continuo tentando te achar. Não tô escrevendo para te culpar. Só para dizer que continuo aqui. Mesmo que você não queira. Mesmo que você não veja. Porque ser pai para mim nunca foi condição. Foi decisão. Eu só espero, de verdade, que um dia você lembre do que eu tentei ser, mesmo com meus erros. E que, se tiver que voltar, volte com o coração. Te amo. Sempre amei. Mesmo no silêncio. Mesmo sem resposta. Ele terminou de ler com os olhos cheios d'água. Não chorando alto, não fazendo cena. Mas daquele jeito que só o arrependimento verdadeiro faz. Aquela lágrima quieta, que escorre devagar, mas pesa uma vida inteira. Ficou um tempo olhando para o papel, passando o dedo sobre as palavras. Depois levantou, veio até mim e ajoelhou aos meus pés. Disse: Pai, eu merecia ter lido isso antes, mas talvez eu só conseguiria entender agora. Abracei ele. Pela primeira vez, sem peso, sem cobrança, sem mágoa. Foi abraço limpo, de alma lavada. Aquele tipo que diz o que nenhuma carta consegue. Nos dias que seguiram, ele mudou. Não em grandes gestos, mas no jeito, no olhar, na escuta. Começou a perguntar mais sobre mim. Me chamou para almoçar na casa dele. Mostrou meus álbuns para os netos. Me apresentou como o homem mais sábio que eu conheço. E pela primeira vez, me senti parte. De novo. Mas não foi só isso. A carta acendeu outra coisa nele. Uma vontade de recuperar o tempo. Começou a me perguntar mais sobre a minha infância, sobre a vida antes dele nascer. Disse que queria saber tudo, anotar, registrar. E aí me disse: Pai, quero escrever sua história, para que ela nunca se perca. E eu deixei. Porque agora tinha alguém ouvindo de verdade. A vida é um sopro. E às vezes a gente só entende isso quando já está com o fôlego curto. Olho para trás agora, com as mãos mais fracas, os passos mais lentos, mas o coração leve. Leve como não era há anos. Leve porque, enfim, eu parei de esperar o que nunca veio. E aprendi a acolher o que chegou do jeito que pôde. O Felipe voltou. Não do jeito perfeito, nem no tempo certo, mas voltou. E eu? Eu decidi não perder mais tempo cobrando o tempo perdido. Hoje em dia, ele aparece com frequência, vem sem anúncio, sem medo, sem urgência. Traz os meninos, se senta na cozinha, liga o rádio e pergunta se pode fazer o café. E às vezes erra a mão, ainda coloca açúcar demais. Mas eu não reclamo, porque ali, naquele café doce demais, tem algo que a gente demorou anos para construir. Presença. E presença, meu filho, vale mais que pedido de desculpa. Vale mais que herança. Vale mais que qualquer prêmio. Aos poucos ele foi ficando diferente. Começou a reparar nas minhas dores, aquelas do corpo e aquelas outras, mais fundas, que não têm nome. Passou a me ajudar a calçar o sapato, a carregar sacolas, a sentar com calma. Mas o que mais me toca não é o que ele faz. É como faz. Sem pressa. Sem obrigação. Com paciência. Com aquele cuidado que não se aprende lendo livro. Cuida de mim como se estivesse cuidando da parte dele que ficou para trás. A carta, aquela que eu escrevi tantos anos atrás, virou símbolo. Está emoldurada na sala dele agora. Ele disse que deixa lá para não esquecer. Não esquecer de onde veio, do que quase perdeu, do que ainda pode reparar. Disse que lê de vez em quando,
Quando sente que o mundo está ficando rápido demais e o coração começa a esquecer das coisas que importam. E foi ele quem me surpreendeu num fim de tarde desses, com uma ideia que no começo eu achei maluquice. Disse assim: pai, que tal a gente gravar essa história toda? A sua, a nossa, em áudio do seu jeito. Como o senhor fala, com sua voz mesmo. Eu quero que os meninos escutem isso daqui a 20 anos e saibam de onde eles vieram. Na hora me emocionei. Fiquei quieto. Depois disse: você quer eternizar a dor? E ele respondeu: não, quero eternizar a cura. Foi aí que tudo fez sentido, porque a dor eu já vivi. A solidão eu já atravessei. O silêncio eu já suportei. Mas agora o que me acompanha é outra coisa. É esse sentimento de missão cumprida. De não ter deixado que o orgulho falasse mais alto que o amor. De ter perdoado, não porque ele merecia, mas porque eu precisava. E esse tipo de perdão é liberdade. Hoje o testamento continua o mesmo. Os netos ainda são prioridade. O Felipe sabe. E, pela primeira vez, não contestou. Disse que entende. Disse que só quer uma coisa: que eu saiba que ele está aqui, agora. E que, se depender dele, eu não vou mais precisar escrever carta nenhuma escondido, porque ele vai escutar enquanto eu estiver vivo. Outro dia, ele me levou para passear de carro. Só nós dois. Disse que queria refazer uma rota antiga. Me levou até o rio onde a gente pescava quando ele era pequeno. Paramos na beira, ele desceu, tirou do porta-malas uma caixa de isopor com pão, garrafa térmica e um violão. Fiquei olhando, meio rindo, meio com o coração na garganta. Vai tocar? Perguntei. Vou tentar, mas dessa vez você canta comigo. E ali ficamos. 2 homens já calejados, um com a mão trêmula nas cordas, o outro com a voz falha, mas com a alma inteira. Tocamos Pais e Filhos, ruim, desafinado, cheio de pausa, mas verdadeiro. Porque aquela música que um dia foi só som, agora era a nossa história. Esses dias escrevi outra carta, mas dessa vez diferente, curta, e deixei numa caixinha na estante, com um bilhete para o Davi. Nela, tá escrito assim: se um dia você sentir que o mundo ficou frio, lembra que uma casa cheia de silêncio já pode ser curada com uma voz sincera. E se o seu pai errar contigo, como o meu errou comigo, tenta escutar o silêncio dele. Às vezes, o pedido de perdão mora lá. A vida não é perfeita, mas é justa, do jeito torto dela. Porque ela me devolveu o que eu achei que tinha perdido, o direito de envelhecer em paz. E mais do que isso, me deu o presente que eu nem sabia que ainda podia receber: o reencontro. Com meu filho, com minha história, comigo mesmo. E se você escutou até aqui, eu te agradeço, do fundo do coração. Porque cada palavra que eu contei, cada pedaço dessa história, carrega a vida de um homem comum, que só queria não ser esquecido. Comenta aí se essa história mexeu com o seu coração e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história.